Abra comigo a sua Bíblia agora, no livro de Números. Números capítulo 23, versículo de número 19. Números capítulo de número 23, versículo de número 19. Eu quero louvar a Deus, magnificar ao Senhor pela vida de todos vocês, aqueles que nesta tarde estão presentes conosco nesta campanha Guerra contra o Mal. Já tivemos o primeiro culto de hoje, foi uma bênção. Deus usou o pastor Gustavo de Oliveira. Nós estamos aqui já no segundo culto. Logo mais a partir das 15 horas, pastor Gustavo de Oliveira mais uma vez estar aqui presente no altar do Senhor. Também no horário das 18 horas, a presença do pastor Roberto, que estará pregando a palavra de Deus, e vai ser algo tremendo, impactante. Deus vai fazer aqui neste lugar. Quantos têm certeza aí? Dá glória a Deus aí. Capítulo de número 23 de Números, capítulo 23, versículo de número 19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o farás? Ou tendo falado, não o cumprirá? Amém? Somente até aqui, diga comigo assim: Deus, a tua palavra é fiel, é verdadeira. Fala conosco, porque nós queremos ouvir a tua voz falar conosco nesta tarde. Senhor, temos certeza que sairemos daqui não da mesma forma que chegamos, mas sairemos daqui hoje com a tua bênção, debaixo das tuas promessas. Temos certeza, meu Deus, que o Senhor fará o sobrenatural acontecer em nossas vidas. Em nome de quem? De Jesus. Tomem os vossos assentos. Por alguns momentos Deus vai falar com cada um de nós, e se você pode aplaudir, glorifique o nome daquele que merece toda a honra e toda a glória. Prezados e queridos e amados irmãos, para esta tarde o Senhor Deus propôs no meu coração esta palavra, e eu tenho um tema desta mensagem aqui nesta tarde: Deus cumprirá o que te prometeu. Eu quero que você repita em alto e bom som, ou de repente fale para alguém que está na tua direita, à tua esquerda, a tua retaguarda. Diga para ele: Deus cumprirá o que te prometeu. O que Deus falou, está falado. O que Deus assinou, está assinado. O que Deus fala, Ele não revoga. O que Deus fala, Ele cumpre. O que Deus diz, está dito. E se Ele te prometeu algo para a sua vida, pode ter certeza que vai cumprir na sua vida. Talvez você possa até dizer: pastor Josué, Deus me prometeu algo, já se passaram 1 ano, já se passaram 2 anos, já se passaram 3 anos, já se passaram 4 anos, mas eu quero te dizer uma coisa: o que Deus te prometeu ainda está valendo. Olha para quem está perto de você, diga para ele: o que Deus te prometeu ainda está valendo. Não perde validade naquilo que Deus nos promete, aquilo que Deus diz ao nosso respeito. Se Deus falou, Ele vai cumprir. O interessante é que nesse texto sagrado revela Deus prometendo algo e realizando, porque o nosso Deus é o Deus cumpridor de todas as suas promessas para conosco. O nosso Deus cumprirá as suas promessas. Se Deus falou, tenha certeza da sua vitória.
Se Deus disse que vai acontecer algo maior na sua vida, pode ter certeza. Talvez você possa dizer: não, mas Deus falou que vai salvar a minha família, Deus falou que vai abrir uma porta grande para a minha vida, Deus falou que vai acontecer algo tremendo, que eu vou ficar feliz, eu vou glorificar o nome do Senhor. Pode ter certeza que qualquer dia desses, Deus vai cumprir algo maior na sua vida. Levanta as tuas mãos e dá um brado de glória a Deus aí. Deus não é homem que promete e não cumpre. Eu vou repetir em alto e bom som: Deus não é homem para prometer e não cumprir. Ele promete e cumpre. Deus é firme naquilo que ele promete e não se arrepende, como muitas das vezes o homem muda de pensamento todos os momentos, todas as horas. O homem muda a sua invenção. Mas deixa eu te falar uma coisa: Deus assegura aquilo que Ele te prometeu. Eu tenho uma palavra de Deus para você aqui nessa tarde. O que Deus falou está falado. Se Deus te prometeu, se Ele te fez a promessa, pode ter certeza, Ele vai cumprir. Ele garante a sua promessa. Levanta as tuas mãos e dá um brado de glória a Deus aí. O nosso Deus é imutável, infalível. Para o nosso Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas para conosco, como está escrito em Lucas, no capítulo 1, versículo de número 37, quando o Senhor, o anjo de Deus, falou para Maria. Nós percebemos, todas as vezes que nós falamos sobre promessas, nós sabemos que no hebraico existe dois termos cuja raiz se associa diretamente com a palavra promessa. O primeiro termo é elaste, que nos traz o sentido de um compromisso acertado. O vocabulário alashi é também da mesma raiz de Elohim, que nos traduz a ideia de um Deus cumpridor das suas promessas. Deixa eu te falar uma coisa: fica tranquilo, fique na dispensação da graça, porque a qualquer momento Deus vai te surpreender naquilo que Ele te prometeu. Ele vai acertar com você, Ele vai te dar vitória. Levanta as tuas mãos e dá um brado de glória ao nome do Senhor. Olha para quem está perto de você, diga para ele: o Deus que nós servimos é um Deus de promessas. Eu vou repetir em alto e bom som: o Deus que nós servimos é um Deus de promessa. O Deus da Bíblia é um Deus de promessa. Mesmo o homem não merecendo, a Bíblia revela Deus escolhendo pessoas fracas e pecadoras e lhe fazendo gloriosas promessas. Deus apareceu a Abraão e Deus lhe fez 7 gloriosas promessas a Abraão. Se você ler comigo no livro do Gênesis, capítulo de número 12, versículo 1 e 3, você vai perceber Deus fazendo promessa a Abraão. Foram 7 grandes promessas a Abraão, e todas essas promessas que Deus falara a Abraão foram cumpridas. Abraão viveu as promessas do Senhor.
Mas a Bíblia vai nos dizer que o Senhor também, Ele apareceu a Isaque e prometeu a sua presença, como prometeu em abençoá-lo, prometeu confirmar o juramento feito com Abraão, prometeu multiplicar a sua descendência como as estrelas dos céus, prometeu abençoar todas as nações da terra através da sua descendência. Deus prometeu a Abraão. Gênesis capítulo 26, versículo de número 2 e 5. Nós percebemos na grande visão que Jacó teve na escada que ligava a terra e os céus. O Senhor Deus prometeu confirmar todas as promessas feitas a Abraão e Isaque. Ele fez as seguintes promessas pessoais. Deus claramente falou com Isaque dizendo: eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar à terra. Deus prometeu a Jacó: porque não te desampararei até cumprir aquilo que eu te prometi. Aquilo que te é referido. Gênesis capítulo 28, versículo de número 13 e 15. Mas não para por aí não, porque as suas promessas continuam válidas. O Senhor fez uma promessa gloriosa a Davi. Deus estabeleceu com ele uma grande aliança eterna e incondicional de criar através dele algo maior, algo tremendo, de nunca apartar dele a sua misericórdia. Se você ler comigo no livro de 2 Samuel, no capítulo 7, versículo de número 8 e 16, você vai perceber o próprio Senhor Deus estabelecendo, Deus fazendo a promessa a Davi, e Deus prometeu e cumpriu. Sempre quando Davi precisava da sua misericórdia, Deus chegava e se compadecia, sendo ele o Deus misericordioso. Olha para quem está perto de você, diga: o Deus que nós servimos é um Deus de promessas. Ele cumpriu na vida de Abraão, cumpriu na vida de Isaque, cumpriu na vida de Jacó. Ele também cumpriu na vida de Davi e vai cumprir na sua vida. Quantos acreditam? Levanta as tuas mãos. Deus vai cumprir na sua vida. Talvez o inimigo está tentando de qualquer forma atrapalhar para que esta promessa não seja cumprida na sua vida. Talvez o inimigo tenha colocado desânimo. Talvez o inimigo tenha tentado de qualquer forma olhar para você e falar: não vai acontecer. Já está se passando o tempo está passando, os anos estão passando e até então nada aconteceu na tua vida. Mas deixa eu te falar uma coisa: Deus é fiel. Em Números capítulo de número 23, versículo de número 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, o não farás? Ou tendo ele falado, não cumprirás? Ele vai cumprir, porque ele é fiel. Levanta as tuas mãos e dá um brado de glória a Deus, porque este Deus é um Deus cumpridor das suas promessas. Eu quero que você fale em alto e bom som, diga: Deus cumprir o que prometeu. Agora olha para quem está perto de você, diga para ele: Deus cumpre o que te prometeu. Quem já vivenciou promessas de Deus na tua vida? Levanta a mão. Ele cumpre ou não cumpre? Ele fala ou não fala? Ele diz ou não diz? Muitas das vezes nós estamos, porque muitas das vezes o que atrapalha o agir de Deus na vida de muitas pessoas é ele estar com aquela ansiedade, porque a ansiedade é um tormento na vida de muitas pessoas, que muitas das vezes a pessoa acaba perdendo o equilíbrio emocional, não sabendo esperar o tempo e o momento de Deus na vida.
e acaba tomando as suas próprias decisões, porque quando o homem, ele toma de Deus, ou seja, ele não acredita naquilo que Deus prometeu e acaba tomando as suas próprias decisões, ele acaba fracassando. Mas quando você sabe esperar o tempo e o momento de Deus, você sente a glória e a presença de Deus acontecer sobre a tua vida. Mas quando eu falo aqui que Deus cumpre o que prometeu, eu estou dizendo que aquilo que Ele promete, Ele faz. Ainda que somos infiéis, o nosso Deus permanece fiel para conosco. Se você ler em 2 Timóteo, no capítulo de número 2, versículo de número 3, a palavra de Deus afirma que o Senhor Deus, lá em Gênesis, capítulo de número 21, versículo de número 1, que Deus visitou uma senhora chamada Sara, e Deus fez uma promessa a Sara, dizendo que Sara seria mãe, mas só que ela achou aquilo impossível, ela riu. Mas como pode uma mulher da minha idade gerar um filho? Ela era estéril, ela nunca tinha filhos, ela nunca teve um filho. Mas quando Deus fala, está falado. E sabe o que foi que aconteceu? Deus prometeu, não prometeu? E Deus cumpriu aquilo que Ele havia prometido a Sara. Sabe o que é isso? Deus é fiel. Deus é fiel. Levanta as tuas mãos, que Deus é fiel naquilo que Ele promete. Deus faz a promessa e Ele cumpre a promessa. Ele não revoga aquilo que Ele diz. A Bíblia vai nos dizer que Moisés ainda descreveu a fidelidade de Deus no cumprir das suas promessas, dizendo: o Senhor Deus de vossos pais vos faça 1000 vezes mais numerosos do que sois, e vos abençoe como vos prometeu. Deuteronômio, capítulo de número 1, versículo de número 11. Aí a Bíblia diz, a palavra de Deus afirma que nenhuma promessa falhou de todas as suas palavras que o Senhor Deus falaram à casa de Israel. Tudo Deus cumpriu, e o nome de Deus, o nome do Senhor foi glorificado. As promessas de Deus são infalíveis, nenhuma das suas promessas cai por terra. O que Ele promete, Ele assegura, Ele vai cumprir. Não, se eu fosse você, levantava as mãos, dava glória a Deus misturado com aleluia, porque Ele vai cumprir cada promessa. Levanta as tuas mãos e dá um brado de glória a Deus. Aí vai. Houve um homem na Bíblia Sagrada, um sábio rei Salomão. Salomão glorificou a Deus, um Deus infalível, pelo cumpridor das suas promessas, dizendo, ele olha e diz assim: bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo aquilo que Ele prometeu. Nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas feitas por intermédio de Moisés, o seu servo. Em 1 Reis, capítulo 8, versículo de número 56, Salomão glorifica e exalta a este Deus soberano e eterno, cumpridor das suas promessas. Levanta as tuas mãos e glorifica o nome dEle. Olha para quem está perto de você, diga para ele: Deus vai cumprir. Fala para quem está perto de você: ei, meu filho, Deus vai cumprir. Você que está nos acompanhando, ei, Deus vai cumprir. Mas está demorando demais,
parece até então que não vai acontecer na minha vida, mas Ele vai cumprir. Ele cumpriu na vida de Abraão, cumpriu na vida de Isaac, cumpriu na vida de Jacó, cumpriu na vida de Davi, cumpriu na vida de Sara, cumpriu na vida de Salomão, cumpriu na vida de um homem chamado Simeão, ainda velhinho, mas acreditava naquilo que o Espírito Santo lhe falaram sobre uma promessa. Ele não iria fechar os olhos antes de ver o Cristo, o Salvador do mundo. E estava lá Simeão assentado, quando o Espírito Santo veio e disse: vai ao templo. Quando ele entra no templo, se aproxima um casal, trazendo consigo uma criança. Ele não sabia até então que se tratava, pensou que seria uma criança que todos os dias ele apresentava no templo, mas naquele dia foi diferente. Quando ele pegou aquela criança no colo, e eu acredito que ele tirou o vental, ou vamos assim dizer, a fraldinha da criança, né? Vamos dizer assim, do rosto da criança que estava todo embrulhado, e olhou para o rosto da criança. Eu acredito que resplandeceu. Aí o Espírito Santo brandou no seu coração, nos seus ouvidos, dizendo: está aí, aquilo que eu prometo eu cumpro, aquilo que eu falo está falado. Agora Simeão olha e diz assim: Deus, se tu quiser, despede o teu servo em paz, porque eu já vi o Salvador. Os meus olhos já viram. Olha para quem está perto de você, diga para ele: quem tem promessa, não morre antes que aconteça aquilo que Deus te prometeu. Levanta a tua mão e dá um brado de glória a Deus aí. Descanse. Você vai ver na tua vida a promessa cumprir. Só quem acredita, levanta a mão e dá um glória a Deus aí. Deus cumprirá, meu irmão, tudo aquilo que Ele te prometeu. Acredite. Fiel é Deus, aquele que te prometeu, como disse o apóstolo Tiago, em 1 Tiago capítulo 5, versículo de número 24. O apóstolo Paulo ainda escreveu dizendo: porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim. Aí ele diz assim: Silvano, Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim, porque todos quantas promessas há de Deus, há nele sim. O que ele diz, ele cumpre. Levanta tuas mãos e glorifica este Deus. Prometeu, aquele que promete cumpre com as suas promessas. Tem alguém que hoje você reconhece a fidelidade de Deus, a misericórdia de Deus estabelecida sobre a tua vida, e você hoje aqui nesta tarde, você quer dar um passo para Deus. Pastor, eu preciso das suas promessas sobre a minha vida. Vem aqui na frente. Tem alguém que você precisa, você reconhece? É só levantar a mão e reconhecê-lo. Conversar a Cristo como o único, suficiente Salvador da tua alma. Tem alguém? Levanta a tua mão e vem aqui na frente, que eu estarei orando por você aqui agora. Orem por mim, meus irmãos, e por vocês eu orarei, ajoelhada diante de Deus, rogando eu estarei. Orem por mim, meus irmãos, e por vocês eu orarei, ajoelhada diante de Deus, rogando eu estarei. Jó orando por seus amigos, Deus virou seu cativeiro,
Quando oramos por outras pessoas, a bênção chega para nós primeiro. A oração intercessora é agradável ao nosso Senhor. Quando pedimos a Deus pelos outros, demonstramos o nosso amor. Orem por mim, meus irmãos, e por vocês eu orarei. Ajoelhada diante de Deus, rogando eu estarei. Orem por mim, meus irmãos, e por vocês eu orarei. Ajoelhada diante de Deus, rogando eu estarei. Oremos pelos que padecem e por todos os doentes, por aqueles que nos odeiam e por todos os carentes. Oremos pelos prisioneiros, pelos hospitalizados, pelos idosos e crianças e pelos desempregados. Orem por mim, meus irmãos, e por vocês eu orarei. Ajoelhada diante de Deus, rogando eu estarei. Orem por mim, meus irmãos, e por vocês eu orarei. Ajoelhada diante de Deus, rogando eu estarei. Oremos pelas missões, pelos crentes do mundo inteiro, por aqueles que são perseguidos por servirem ao Deus verdadeiro. Oremos por nossos irmãos que ao extremo são provados, enquanto aqui somos livres, outros são martirizados. Orem por mim, meus irmãos, que vocês não esquecerei. As orações estarão na presença do Rei. Orem por mim, meus irmãos, que vocês